Oi, oi, galerinha do meu canal, tudo bem com todos vocês? Hoje vou estar respondendo as duas tags. Minha amiga Beth Chocolates e Paty Oliveira me desafiaram. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, você se inscreva, até deixar em negrito inscrito. Deixa o seu like que é muito, mas muito importante pra mim. E se você está aí deixando seu dislike, que Deus abençoe também em nome de Jesus. E antes da gente começar já a responder todas as tags, gente, gostaria de mandar um beijo especial para Yasmin, que é a netinha da nossa Beth Chocolates, e também está divulgando o canal do meu amigo Josué Tavares. Deus abençoe grandemente meu amigo em nome de Jesus. E também está aqui o canal da Paty Oliveira, que também me desafiou. E que eu amo demais, gente, os canais. Vocês vão lá, que são amigos fiéis. E o canal O Pulo do Gato na Cozinha. Gente, eu amo esse canal. É um canal de receitas maravilhosas, gente. Eu tô fascinada. Eu fico sempre com água na boca desse canal. Vocês também vão lá, vai estar aqui o nome escrito. Vai estar também na descrição todos os canais. E vamos lá, junto comigo, responder cada perguntinha dessa tag. Então, vamos lá com a primeira tag, que eu vou fazer a primeira lá da Beth. Vai estar o nome dela aqui pra vocês e lá no cantinho dela também. E ela me perguntou, gente, uma tag sobre infância. A primeira pergunta dela foi o que eu queria ser quando eu era criança. Bom, gente, quando eu era criança, eu queria ser duas coisas, né? Eu queria ser professora, que eu gostava muito, gente. Antigamente, quando eu brincava, quando eu era professora, sabe? Eu, tipo, que na minha imaginação, eu imaginava que tinha um tanto, mas tanto de criança. E eu ficava ali, sabe? Eu tinha cadernos, eu tinha lápis. E eu fingia que eu tava ensinando eles. Às vezes, em quando também eu danava com eles. Gente, era muito bom naquelas épocas de infância, né? E eu também queria ser, gente, cantora. Nossa. Principalmente, sim, sabe? Outra coisa também. Apresentadora de TV. Gente, eu ficava, tipo, eu fazia comidinha, sabe? E depois, gente, eu ficava tipo Ana Maria Braga, sabe? Eu ficava, menina, e agora a gente vamos pegar, vamos fazer bolo, a gente vamos... Não, eu pegava, gente, cebolinha da horta aqui de casa e fazia assim, sabe? Fazia um molho e tipo assim que eu tava ali amando fazer aquela comidinha. Gente, ali eu falava, menina, não, você tem que vir, você tem que assistir. Gente, era uma imaginação que só criança tem. E era uma brincadeira muito, mas muito boa. E aqui em casa, sabe, ainda não tinha escada, não. Aí aqui em casa tinha, tipo, sabe, um degrau muito alto, sabe, de terra. E ali eu, tipo, que ficava pensando que eu era cantora e tinha que tanto de gente ali que tava me olhando a cantar. Gente, mas era muito, mas muito bom. Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é se eu tive algum apelido. Gente, eu tive muitos, mas muitos apelidos. Por eu ser baixinha, o meu apelido é Kelinha. Sabe que eu sou bastante baixinha. Eu tenho tipo que 1,53, 1,52 por aí. E quando eu era também na época de escola, eles me colocavam muito, mas muito apelido. Desses apelidos eu não gostava, gente. Pelo fato que eu já tipo, vai ter aqui o iCard. Eles me chamavam de espinho, eu tinha bastante espinho, eu era gordinha. Isso já não é apelido, isso já é bullying. Mas o meu apelido que eles mais me chamam é de Kelinha, por eu ser baixinha. E agora a próxima pergunta é: qual tarefa que eu não gostava de fazer, gente? Eu não gostava de nenhuma. Eu não gostava de nenhuma, gente. Sinceramente, eu não gostava de fazer nada de dentro de casa, sabe? Mas assim, vamos falar de escola, né? De escola eu gostava muito só de fazer de inglês, mas não gostava de matemática, não gostava de português. Ixi, gente, eu era muito, mas muito ruim. Agora, dentro de casa, gente, a minha mãe, sabe, ela sempre levantou muito cedo para poder estar arrumando a casa. E minha mãe, ela não gosta, tipo, ela gosta de fazer do jeitinho dela. Ela gosta de fazer do jeitinho que ela fazer, sabe? E se alguém fazer por ela, ela vai passar tudo de novo, porque ela tem que ser do jeitinho dela. Não sei se a mãe de vocês também são assim. A próxima pergunta era: qual era o meu passatempo preferido? O meu passatempo preferido, gente, era brincar. Eu adorava brincar,
Sério, eu já acordava cedo. E eu tinha uma colega aqui, sabe, que ela morava aqui perto de casa. E ela já vinha aqui cedo pra minha casa, eu ia cedo pra casa dela. E eu já gostava de brincar, gente. Eu amava brincar de comidinha. Eu amava brincar de boneca. Antigamente a gente fazia, sabe, juntava os dois colchão, fazia tipo uma cabana. Gente, e eu gostava também de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, aquilo era pra mim, era a maior diversão do mundo. Era o meu passatempo preferido. Agora, a próxima pergunta é: você já passou necessidade na sua infância? Então, gente, eu já sim, tipo, não foi tipo assim que uma necessidade, sabe? Quando eu era pequena, gente, sabe? A gente não tinha a consciência ainda do que estava acontecendo entre a nossa mãe e nosso pai, do que estava se pegando, sabe, nas necessidades. Mas, gente, quando eu era pequena, sabe, minha mãe, ela sempre foi assim de vender muitas coisas. E a gente vendia chup-chup, a gente vendia salgado. E eu, gente, eu amava. Eu amava entregar e vender junto com meu pai chup-chup salgado. Gente, aquilo lá pra mim era uma diversão, sabe? Porque eu ainda não tinha noção do que estava acontecendo. E aí a minha mãe fazia chup-chup de brigadeiro, fazia chup-chup de coco queimado, fazia chup-chup de morango, fazia chup-chup de abacate. Ixi, tinha um tanto de sabor de chup-chup, gente. E aí eu ia junto com meu pai, ainda tava em construção, sabe? Ali tinha uns predinhos. E tava tudo em construção. E aí eu e meu pai. E eu sempre, gente, eu falava pro meu pai assim, ó, pai, o senhor tem que me dar um chup-chup, porque se o senhor não me der um chup-chup, eu vou embora. Gente, e eu tinha o quê? Eu tinha uns 7 anos, sabe? E aí meu pai me dava o chup-chup, eu pegava sempre o de brigadeiro. Aí, de repente, gente, já tava tudo meu pai lá vendendo, sabe? A gente precisando muito mais um dinheiro. Mas eu não pensava isso na minha cabeça. Eu já terminava o chup-chup e já pedi meu pai outro, ó pai, eu quero outro chup-chup. Se o senhor não me der chup-chup, eu vou embora daqui. E eu, gente, tadinha de mim, sabe? Eu ficava com os trocos. Eu ficava quietando de moedinha, gente. E a mesma coisa era com salgado. A gente também já vendeu salgado porque a gente tava precisando do dinheiro. Mas na minha cabeça, gente, eu jamais pensaria isso. E eu ia junto com meu pai no mesmo lugar que fez bastante casa e predinhos ali perto da minha casa. E aí a gente vendia salgado, enroladinho, coxinha, quibe, e tinha muita coisa. E da minha vida inteira, gente, eu gostava muito, gosto ainda de enroladinho, de presunto mussarela, sabe? E aí, gente, eu falava pro meu pai assim, ó, pai, eu quero um salgado, eu quero um enroladinho de presunto mussarela. Aí meu pai pagava e falava assim, Kelly, eu não posso te dar esse enroladinho, não posso te dar esse salgado, não. É pra gente ganhar dinheiro, a gente precisa do dinheiro. E na minha cabeça não entrava isso, gente. Eu tinha 7 anos, na minha cabeça não entrava isso. E eu falava pro meu pai assim, ó, pai, eu quero um salgado, que eu vou chegar lá em casa e falar pra mãe que você não me deu o salgado. Ai, gente, era muita diversão, sabe? Era muito bom. E aí meu pai não sabia se acudia o salgado que tinha que me dar. E nos acudia as pessoas que compravam e a gente vendia bastante. Graças a Deus, gente, a gente vendia bastante. A gente conseguia ainda comprar o arroz, a gente conseguia comprar o feijão. E teve sim uma época assim de necessidade, já estava bem grande já, capaz que eu tinha uns 12 anos. E era Natal, eu me lembro muito bem, era Natal. Meu pai sempre foi muito, mas muito trabalhador. Minha mãe também sempre fez as coisas pra cima dentro de casa, pra sair vendendo, sabe? E aí, nessa época, gente, a gente tá passando bastante necessidade. E aí foi uma época em que era Natal, né? Como eu já falei. E aí a gente não tinha nada para comer no Natal. E aí meu pai arrumou algum servicinho, algum biquinho. Aí ele fez esse serviço. Aí ele foi, gente, comprar, sabe, pra gente comer, passar o Natal, comer alguma coisa. Aí ele comprou coxa, que era o dinheiro que ele tinha, sabe? E aí essas coxas estavam perdidas. E eu me lembro muito bem que eu não podia trocar mais, porque já estava fechado o mercado. E aí a gente só tinha um arroz para comer. Mas aí minha mãe fez as coxas, mesmo assim a gente comeu, tava perdida, eu me lembro, eram umas coxas perdidas. E aí a gente teve que comer essas coxas mesmo, porque não tinha outra coisa. Mas a gente estava ali sempre unido, sempre reunido. Mas a gente sempre passou com muito amor, muita fé em Deus. E, gente, apesar
tantas coisas que a gente já passaram, hoje somos muito gratos por tudo isso que a gente já passou, gente. E eu tenho certeza que assim como nós já nos livramos disso, vocês também que estão passando por isso vai se livrar em nome de Jesus. E aí agora a pergunta é, qual era a minha comida preferida? Gente, vocês não liguem para qualquer tipo de passarinho cantando, sabe? E a minha comida preferida quando eu era criança, gente, eu gostava muito de comer bolacha. Criança gosta de um doce, né? Tipo, ou pode ser também salgadinho. Ou eu também gostava de macarronada. Gente, eu amava macarronada com carne moída e queijo. Até hoje eu gosto de macarronada com carne moída e queijo. Ou pode ser macarronada com salsicha e queijo. Gente, tem coisa melhor do que macarronada com carne moída e queijo ou com salsicha. É muito, mas muito bom. E eu adorava, gente, comer esses negocinhos assim, sabe? Eu era gordinha. E eu não tava nem aí, ó. Eu queria era comer mesmo. A próxima pergunta era, qual era o meu brinquedo preferido? Gente, eu não vou falar que eu tinha, assim, brinquedo preferido, sabe? Eu sempre gostava de brincar de panelinha. Eram as minhas brincadeiras favoritas que eu tinha. Umas panelinhas. Minha mãe tinha comprado pra mim num R$1. E aí eu gostava muito, mas muito dela, gente. Eu inventava, sabe, como eu falei, eu pegava cebola que da hora da minha mãe ficava doida. E eu pegava feijão, pegava arroz e pensava que era de verdade, fazia, colocava água, gente. E aquele negócio ia ficando pro dia seguinte. Nossa, e dava aquele fedor mais ruim. Também ficava muito, mas muito brava, gente. Mas era a minha brincadeira e era o meu brinquedo favorito, são as panelinhas. A próxima pergunta era se eu gostava da minha escola. Gente, até a primeira e a quarta série eu gostava muito. Mas ali eu também já tinha um pouco de bullying, sabe? Pelo fato de eu ser gordinha. E eu também nunca tive, gente, muita amizade. Nunca tive de ser assim, sabe? Ter amizades muito assim, nunca tive. E também depois, quando eu fui pra quinta até o terceiro colegial, também não gostava de lá, gente. Porque lá foi o meu pior bullying que eu tive. Não gostava mesmo, sabe? Gostava, sim, dos professores, sabe? Eu me dava mais bem com os professores do que realmente os próprios alunos. Posso falar que eu tive muitos, mas muitos poucos amigos. Bastante pouco amigo que eu tive, gente, na minha vida inteira. Por isso eu não gostava da minha escola. Agora, uma outra pergunta era se as minhas notas eram boas. Então, as minhas notas sim eram boas. Eu era tipo a nerd, sabe? Já que eu não tinha amizade. E a minha mãe também, ela sempre, gente, pegou muito, mas muito meu pé para mim estudar bastante. E eu estudava, gente, eu tinha as notas bastante boas, mas as únicas notas ruins que eu tive era de português ou de matemática. Eu nunca fui muito bom nessas aulas, sabe? Eu era bastante ruins nessas matérias. Mas em inglês, gente, eu era muito, mas muito boa em inglês. Tanto que até hoje eu ainda sei algumas palavras em inglês. Eu adoro cantar músicas em inglês. E, gente, inglês era muito, mas muito boa para mim. A melhor matéria que eu tive. Agora, a próxima pergunta era: quantos anos eu tinha quando eu comecei a sair? Gente, olha, eu vou te falar para vocês. Para sair de casa foi muito triste, sabe? Por eu ser filha única, gente, foi muito, mas muito ruim, sabe? Por eu ser filha única, não ter amizade, sabe? Foi muito, mas muito tenso. Eu acho que até hoje é muito difícil sair ainda. Mas, gente, eu não me recordo que eu só saí assim, sabe? Só com as minhas colegas, sabe? Eu acho que só ia para tomar sorvete. Eu nunca fui embalada. Nunca fui assim pra show, sabe? Show do mundo, nunca fui. Eu acho que eu fui só uma vez em show gospel que teve aqui na minha cidade. Mas em show, assim, do mundo. E em balada, gente, eu nunca fui pra esses lugares. Nunca me enturmei, então eu acho que eu tinha uns... capaz que eu tinha uns 14, uns 15 anos que eu comecei a ir só tomar sorvete. Eu acho que foi por aí, gente. Depois que eu comecei a trabalhar, quando eu tinha uns 18 anos, aí sim eu saía com as pessoas lá do meu trabalho.
Mas assim, não. E a próxima pergunta é: como eram os meus avós? Gente, os meus avós eu gostava demais, mas eu acho que eu tenho um apego muito, mas muito grande. Era com meu avô, por parte de meu pai. Gente, eu gostava demais, demais dele, sabe? Tanto que às vezes eu ainda sonho com ele, sabe? Tanto hoje eu já sonhei com ele. E eu me lembro demais, eu gostava muito dele, sabe, gente? Quando ele tava assim, se eu chorar aqui, vocês nem ligam. Quando eu era assim, sabe? Eu tinha, acho que uns 18 anos, 17, 20, uma coisa assim, sabe? Eu lembro, gente, em que ele tava bastante, bastante doente. E eu sempre gostava de ir lá, sabe? A gente conversava. Ele tinha aquela doença de Alzheimer, sabe? Mas ele, gente, ele jamais esqueceu meu nome. Ele sempre perguntava de mim e ele gostava muito. Ele gostava de muito quando eu dava gelatina pra ele. E ele chamava a gelatina de Nana. Gente, eu até me emociono porque eu lembro de uma vez em que eu fui na casa da minha avó e ele sentava só do lado no sofá, né? E aí ele era bastante, estava bastante emagrecendo, apesar que ele comia bastante. E aí eu me lembro que um dia eu fui me despedir dele. Você sabe quando você se despede de uma pessoa e você já não sente que vai ver mais ela? E, gente, diante de Deus, um dia eu fui na casa lá da minha avó e ele fez assim comigo, assim, sabe? Tchau. E aí passou umas 2 semanas, ele morreu, sabe? E eu me lembro que quando ele tava quase morrendo, ele tava chamando, né, as pessoas, mas eu não pude ir lá. Que nessa época a gente ainda não tinha carro pra gente ir até lá, né? E eu me lembro que ele chamava meu pai, chamava eu. Gente, e eu gostava demais dele, sabe? Eu acho que foi o meu melhor voo que eu tive até hoje. Gente, eu acabei chorando, me emocionando, porque realmente eu amava muito ele. Que ele contava as histórias dele que ele teve antigamente. Ele sempre falava pra mim, né? Tem um dia que eu tava namorando, daí ele perguntava pra mim: aí, Kelinha, como que você tá namorando, sabe? E eu sempre não quis assim, sabe? Eu não sou de pessoas que pedem dinheiro. Eu sempre queria ter a presença dele, sabe? Simplesmente dos meus avós. Eu sempre queria ter a presença deles e principalmente eu ia demais na casa dele, gente. Eu ia lá, sabe? Eu gostava de ficar perto dele. E era tão bom, gente, que ele tinha medo de agulha, ele tinha medo de médico, ficava nervoso. E era muito bom enquanto vocês têm seus avós, quando vocês têm essas pessoas queridas por perto de vocês. E agora a próxima pergunta era: se eu já tive algum acidente ou alguma doença de infância. Acidente, eu só ralava o joelho mesmo, a ponta do dedão saía, né? Tropicava, a ponta do dedão saía. Mas em toda a minha vida, assim, não tive acidente. Mas eu tive, sim, muita dor, assim, no coração, sabe? E ainda tem hoje, assim, muita dor no coração. Mas é tipo isso, assim, de acidente eu nunca tive. E a próxima pergunta é: se alguém já salvou a minha vida? De pessoas, gente, aqui na Terra, não teve ninguém que salvou. Não, teve sim, gente. Quando, sabe, eu ainda não era convertida, sabe? Ops, valeu, motinha. Quando eu ainda não era convertida, né? Eu pensei sim em suicídio. Eu estava muito, mas muito triste. Por algum relacionamento, sabe? E eu tava bastante, bastante triste. E aí, então eu pensei em tirar minha vida. Ainda não conhecia a palavra de Deus. Mas aí Deus usou a minha mãe e me tirou, me interrompeu em tempo.
E além da minha mãe, graças a Deus, depois que eu me converti para Jesus, Jesus salvou a minha vida. Ele pagou um alto preço, não só por mim, mas por você também. E nos deu uma nova vida, uma nova chance. E ele sim resgatou a minha vida das profundezas da morte. As minhas melhores invenções. Gente, eu acho que as minhas melhores invenções foi quando eu pegava as bonecas e pegava uma aqui, pegava outra aqui e conversava com elas assim, sabe? Como se fosse de verdade mesmo. Ou, gente, tipo, eu tirando as lágrimas. Ou, tipo, assim, sabe? Quando eu fingia que tinha aluno, pensava que tinha aluno ali, e eu conversava com ele como se tivesse uma sala de aula mesmo. Eu acho que essas foram as minhas melhores invenções. A próxima pergunta é: qual foi o meu animal de estimação preferido? Gente, eu me lembro que eu ainda morava na usina aqui em Passo, sabe? E eu tinha um cachorrinho muito, mas muito bonitinho. Foi o meu primeiro animalzinho. Ele chamava Totó. Gente, eu gostava muito, mas muito dele. Ele era amarelinho, sabe? E aí ele foi a minha recordação de animalzinho, que eu amo muito animais. Às vezes eu falo para as pessoas que eu cuido de pombinhos. Aí as pessoas falam assim: não, se ela cuida de pombinho, não sei mais o que, gente. Novamente eu falo: não coloco mão em mão de pombinho nenhum. Eu só cuido daquilo que Deus enviou, dos animais. Eu só cuido de passarinhos. Eu gosto muito de cuidar de animais, gente. Eu gosto muito de cuidar de cachorro. Gosto muito de cuidar de gatinho. Gosto muito de cuidar de qualquer animal que Deus colocou aqui na terra. Então, se as pessoas às vezes ficam pensando coisas erradas de mim, eu quero saber de uma coisa? Tô nem aí. Vou continuar cuidando, vou continuar amando, vou continuar fazendo aquilo que eu me sinto bem. E agora a última pergunta é se eu tive algum amigo de infância que é até hoje. Então, gente, amigo de infância que é até hoje, eu acho que eu tive só uma. Eu tenho só uma, que é desde a minha segunda série, terceira, uma coisa assim. Às vezes a gente se encontra, às vezes a gente faz maquiagem. Ela é muito boa de maquiagem. E eu acho que é a única. E agora eu vou fazer outra tag que a Paty Oliveira vai estar aqui também, o nome dela. Me desafiou. Então, Paty, vamos lá cumprir esse desafio. A primeira pergunta: quantos anos de casada? Então, gente, eu não sou casada. Mas eu creio que em nome de Jesus, você, não sei quando, ainda tô no tempo de Deus, mas eu ainda não sou casada, infelizmente. Prefere viajar de barco ou de avião? Tipo, de avião eu já viajei uma vez só. Eu gostei de viajar de avião, apesar que eu tenho muito, muito medo de altura, gente. E de barco, eu acho que eu não teria medo também, não. Mas eu prefiro viajar de avião. De avião é muito bom viajar de avião. A próxima pergunta é: qual é o meu maior sonho? Gente, eu acho que o meu maior sonho é ver todas as pessoas em que eu conheço, que estão desviadas, principalmente jovens, sabe, reconciliando na casa de Deus. E ver toda a minha família também na presença de Deus, sabe? Estando ali junto com o Pai, estamos ali todos unidos, louvando o santo nome do Senhor. Eu acho que esse é o meu maior sonho. E também meu maior sonho, gente, é ter a minha família, conhecer o meu filho, conhecer minha filha. Prefere morar em cidade grande ou cidade pequena? Eu prefiro morar em cidade pequena. Eu moro em cidade pequena, gente, e eu gosto demais daqui, sabe? Apesar de que às vezes não é muito bom. Mas você já se costuma em morar em cidade pequena, sabe? Eu acho que em cidade grande as coisas são muito mais caras. Não sei, as coisas são muito mais difíceis, sabe? E você morar em cidade pequena, apesar de que tem muita gente fofoqueira, muita gente linguaruda, mas não é tão ruim. Qual o seu dia ideal? Gente, o meu dia ideal é sexta, sábado, domingo. Não, tira o domingo. É sexta e sábado. Domingo, pra mim, até mais ou menos 10 horas tá ótimo. Porque depois de 10 horas já vai passar pra segunda. Segunda é um dia que eu não gosto. Apesar de é um dia que tá começando a semana, né? Mas eu gosto demais de sexta, sábado e domingo. Gosto demais desses 3 dias. O que faria se ganhasse na Mega Sena? Gente, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria muito, mas muitas pessoas estão passando necessidades. Principalmente agora nessa época de pandemia. Eu sei que tem muita gente passando. E outra coisa também que eu queria fazer é, tipo, abrir o meu restaurante,
sabe? Abrir alguma coisa pra mim trabalhar por conta própria. Aí sim, gente, tipo, dar uma casa pra minha mãe, dar uma casa pro meu pai, apesar que essa casa que a gente tá é nossa. Mas eu queria dar o de melhor para os meus pais e também o de melhor, gente, para os meus futuros filhos, para minha futura família. Qual é a sua comida preferida? Bom, a minha comida preferida é estrogonofe, gente. Eu adoro estrogonofe de frango. E eu também, como eu falei, ainda gosto de macarrão com carne moída ou salsicha. Gente, eu gosto demais desses dois tipos de comida, são as minhas favoritas. Eu também gosto de purê e eu gosto de tudo um pouco, sabe? Qual é a sua música preferida? A minha música preferida é gospel. Eu gosto de música gospel. Eu também gosto de algumas músicas assim em inglês, internacionais românticas. Gosto demais, gente. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Bom, eu me vejo uma Kelly restaurada, uma Kelly renovada, uma Kelly com mais força, uma Kelly com uma família linda, uma Kelly bem renovada na presença de Deus. E aquela força maior do que eu já tenho aqui, em nome de Jesus. E se vocês gostaram dessas duas tags, você deixa o seu like, também me segue lá no meu Instagram. Não deixa de sair desse vídeo e não se inscrever também. E fiquem todos com Deus!